A pergunta que você deve estar se fazendo agora é a seguinte: por que o Bolsonaro queria espionar os adversários políticos, ministros do STF e jornalistas? O que ele fazia com as informações do programa espião que a ABIN usava ilegalmente e que, aliás, não era um, eram três programas? Como que isso beneficiava ele? Pois é, ele não fez tudo isso só para ajudar os filhos a escapar da cadeia, se bem que isso é um bom motivo. Mas tinha outros interesses, como, por exemplo, alimentar a rede de fake news do gabinete do ódio, tentar incriminar esses desafetos e descobrir com quem essas pessoas andavam conversando, não só por telefone, mas pessoalmente também. Mais cedo eu fiz um outro vídeo em que eu explico o rolo todo. Quem é quem, como a polícia chegou no nome do Alexandre Ramagem e como ela descobriu que ele era o capanga da espionagem do Bolsonaro. Agora, nesse vídeo aqui, você vai entender para que servia essa espionagem, como ela era usada em benefício da família Bolsonaro. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e te convido a sentar o dedo no like para viralizar esse vídeo. Vai, engaja comigo. Seguinte, a espionagem ilegal da ABIN contra milhares de brasileiros usava três programas espiões. Um deles fazia geolocalização, ou seja, localizava no mapa o lugar onde qualquer telefone estava e, consequentemente, o dono dele também. O outro programa fazia o sequestro de dados. Quer dizer, ele capturava o que era digitado, as conversas, os e-mails, tudo. E um terceiro programa vigiava as páginas por onde a pessoa navegava na internet. Não só no celular dela, mas até pelo computador também. Com o espião de geolocalização, eles conseguiam saber quando duas pessoas monitoradas estavam no mesmo lugar, o que sugeria que elas tinham se encontrado. Por exemplo, em 2020, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comeu uma pizza com o Gilmar Mendes e o Ciro Nogueira, que já era aliado do Bolsonaro e depois virou até ministro. Minutos depois desse encontro, o gabinete do ódio já estava espalhando nas redes sociais, em várias postagens, que o Rodrigo Maia e o Gilmar Mendes tinham se encontrado, e sugerindo que eles estavam articulando alguma coisa contra o governo. O curioso dessa história é que o nome do Ciro Nogueira, que era aliado do Bolsonaro, não saiu em lugar nenhum. Só dos outros dois que eram os desafetos e que estavam monitorados. Nesse dia, o Rodrigo Maia já desconfiou que estava sendo vigiado, que agora a gente viu que está confirmado. Ficou claro, então, que a informação sobre o encontro foi usada para ser jogada nas redes sociais, em postagens contra os dois. Outro exemplo, existe uma ONG que defende os direitos dos presos no Brasil. Os aliados do Bolsonaro sempre acusaram essa ONG de ter ligação com o PCC. A advogada da entidade também foi monitorada para saber onde ela ia, com quem ela conversava, o que ela fazia. O objetivo era tentar localizar um encontro dela com o Gilmar Mendes ou com o Alexandre de Moraes, para depois jogar nas redes a versão de que os dois ministros tinham ligação com o PCC. E não é só isso. As informações também eram repassadas para jornalistas amigos, para veículos de comunicação bolsonaristas, para que eles dissessem que a notícia tinha sido apurada por eles. Ah, descobri com as minhas fontes, sabe? Outra que foi vigiada, a deputada Joyce Hasselmann, que era aliada, depois virou inimiga do Bolsonaro e começou a contar tudo que ela sabia, inclusive sobre a existência do gabinete do ódio. Outro uso que eles faziam da informação é aquele que a gente já sabia, monitorar as investigações contra aliados, principalmente contra os filhos do Bolsonaro e outras pessoas que fossem muito próximas, tipo o Queiroz, assim, sabe? Até um amigo e sócio do Jair Renan, o filho 04 do Bolsonaro, foi vigiado. Não só com programas espiões, viu? Mas colocaram até um agente da ABIN filmando, seguindo o cara. Até drone eles chegaram a usar para vigiar a casa do Camilo Santana, que na época era governador do Ceará. Tudo sem um documento, sem uma ordem judicial, sem nada. Os relatórios dessas espionagens eram feitos sem papel timbrado e sem assinatura também, que é para não deixar rastro. E quando o governo acabou, foi tudo deletado dos computadores da ABIN. Só que os peritos da Polícia Federal conseguiram recuperar tudo, para desespero dessa turma de criminosos. A coisa era tão pesada que mesmo depois que o governo acabou e o Lula assumiu,
alguns servidores da ABIN continuaram dando informações para o Ramagem sobre a investigação contra ele e, inclusive, criaram dificuldades para o trabalho da Polícia Federal. Isso aconteceu com alguns servidores que continuaram na ABIN de um governo para o outro. Ou seja, eles eram do esquema antigo, não foram defenestrados de lá e continuaram ajudando a turma a levantar informações e se livrar das consequências do crime. Agora eles não estão mais lá, já foram exonerados, mas aí já é tarde, né? O estrago já está feito. O Lula foi muito criticado por não ter feito um limpa, por não ter trocado todo mundo de uma vez da ABIN. E agora a gente está vendo que quem criticou estava coberto de razão. O Lula deu mole de novo.